Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E vamos começar o resumo da semana falando das comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça esteve reunida nesta terça-feira. Acompanhe agora a síntese dos trabalhos. Das 24 pautas recebidas pela Comissão de Constituição e Justiça, 8 foram encaminhadas para ter o parecer jurídico da Casa. Todas as outras tiveram parecer favorável nesta comissão e também na de Finanças. Entre elas, a autorização de concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais no período de 22 de dezembro de 2025 a 11 de janeiro de 2026. E ainda 6 emendas aditivas ao projeto de autoria do vereador Flávio Linhares, que institui o Programa Municipal de Combate à Pichação no município de Blumenau. Um vereador mirim retorna à tribuna para recordar experiências e conhecimentos adquiridos na Câmara, que o levaram a conquistar uma bolsa de estudos integral fora do país. Veja a matéria. Ao retornar ao plenário da Câmara de Vereadores de Blumenau, voltam todas as memórias de um menino que um dia ocupou esta tribuna. O ex-vereador mirim, no mandato de 2019, Lucas, relembra o quanto o programa trouxe de aprendizado para a sua vida. Ao mesmo tempo que eu tenho uma nostalgia muito grande por esse lugar, é um lugar que eu carrego memórias incríveis, tenho um apreço muito grande por aqui. É um lugar também que eu agradeço todos os dias por ter participado, por ter estado presente de fato. Aprendi muito, contribuí muito e, acima de tudo, acho que eu cresci muito aqui dentro. Aos 19 anos, ele está prestes a embarcar para os Estados Unidos e sabe que a sua trajetória iniciou na Câmara Mirim. A viagem é fruto da conquista de uma bolsa integral de estudos em uma universidade da Flórida. A Câmara Mirim, desde quando eu participei, abriu diversas portas para mim, desde questões relacionadas à educação, mas até questões relacionadas à minha própria experiência comigo. Então, aprendi muito, por exemplo, sobre liderança, sobre eu ter voz. Antes, eu pensava que estudantes ou alunos realmente não tinham tanta visibilidade e programas como o Vereador Mirim demonstram isso, que realmente a gente tem essa chance de estar presente, de conseguir fazer a diferença. A bolsa em si eu consegui através de programas como o Vereador Mirim e o Jovem Embaixador. Então, fui selecionado para ser um Jovem Embaixador através do programa Vereador Mirim, que deu essa oportunidade. E sendo um jovem embaixador, eu consegui então essa bolsa, então está tudo ali interligado. E a bolsa de estudos, então ela vai contemplar a hospedagem, a alimentação e o curso. É uma bolsa muito importante para mim, que eu vou estar engajado na comunidade lá na universidade e ao mesmo tempo na cidade em si. E é uma bolsa que ela vem valorizando o que o vereador Mirim tem cultivado todos esses anos, que é a educação, que é o civismo e acima de tudo é a liderança. Representante do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires na Câmara Mirim, o jovem recorda ter sido diplomado pelo vereador Alexandre Matias. Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. Que fez questão de desejar boa viagem e demonstrar o orgulho pelo caminho seguido. Lucas é a prova viva da importância do programa Câmara Mirim aqui na cidade de Blumenau. O programa que começou lá em 2000 e que já, assim como o Lucas, formou tantos jovens aqui na nossa cidade que com certeza estão trilhando um caminho de desenvolvimento pessoal, um caminho de busca de inserção no mercado de trabalho. E o Lucas, como ele já disse, ele tem aí com certeza um caminho bastante intenso e brilhante, porque ele faz por merecer, ele vai atrás, e como ele me confidenciava no gabinete, isso tudo pôde se aflorar com uma intensidade maior, a partir do momento que ele participou desse programa do vereador Mirim aqui na Câmara de Blumenau. E assim como o Lucas, diversos outros estudantes têm várias portas abertas todos os anos ao serem eleitos vereadores mirins de Blumenau.
O assessor do programa, que é o pioneiro em Santa Catarina, observa o quanto ele prepara os jovens para as mais diversas áreas. A gente aqui quer formar o cidadão capacitado, o cidadão consciente, independente da área, né, que ele vai agir futuramente. Em todas as nossas palestras e trabalhos durante todo o ano, a gente demonstra para os vereadores mirins aonde que eles podem atuar, nas suas diferentes áreas em si. Então, essa figura do Lucas, né, que hoje tivemos a grata surpresa de estar aqui conosco, foi dos que aproveitaram a oportunidade, a abertura de portas, a abertura de caminho e de pensamento, né, que a Câmara Mirim conseguiu trazer para a vida dele. Esta semana, no programa Fala Vereador, entrevistamos o parlamentar professor Gilson de Souza. Entre outros assuntos, o professor Gilson falou sobre o acompanhamento que está fazendo na CPI do esgoto. Lamentou a falta de horário de ônibus em Blumenau e ainda sobre o projeto de lei que permite a utilização do Pix no transporte coletivo. Esse projeto do Pix nada mais é que modernizar a forma de cobrança do transporte público, trazendo ele e deixando ele mais inclusivo. Quando o nosso ônibus hoje só aceita, infelizmente, dinheiro vivo, que poucas pessoas hoje usam dinheiro vivo, e apenas o cartão da Blumob, que nem todos têm, ou então pode acontecer de perder. Agora, com a nossa lei, a gente quer justamente isso, a modernização do transporte coletivo, onde as pessoas possam pagar com Pix, cartão de crédito, débito ou qualquer outro tipo de tecnologia que vier a aparecer por aí. É modernidade, é inclusão, é isso que a gente deseja para o nosso transporte público aqui na nossa cidade. O programa Fala Vereador você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento no portal da Câmara de Vereadores. E para você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho, fique ligado nas vagas do Cine. Se você precisa de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique de olho nas vagas do Cine. Essa semana as áreas disponíveis são: ajudante de carga e descarga de mercadoria, 7 vagas. Balconista, 10 vagas. Atendente de lanchonete, 8 vagas. Auxiliar de linha de produção, 75 vagas. Caixa de bar, lanchonete e restaurantes, 4 vagas. Fiscal de loja, 7 vagas. Para PCD, atendente de lojas, 1 vaga. Auxiliar de estoque, 5 vagas. Auxiliar de linha de produção, 1 vaga. E para merendeiro, 1 vaga. Agora vamos a um breve intervalo. O resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E o presidente do SAMAI compareceu na reunião da CPI do esgoto para esclarecer dúvidas dos parlamentares. Acompanhe a matéria. A 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Câmara de Vereadores, contou com o depoimento do atual presidente do SAMAI, Alexandre Vargas. Na oportunidade, ele apresentou um breve histórico das ações realizadas desde que assumiu a presidência da autarquia e respondeu questionamento dos parlamentares, em especial o que motivou a assinatura e a rescisão do 5º aditivo ao contrato com o SAMAI. A gente conseguiu expor, os motivos pelos quais o Poder Público Municipal assinou o 5º termo aditivo lá no mês de março. Advindo de um processo extenso de quase 6 anos, já decidido há 6 meses antes, sem prazo mais para recurso. Então, com os fatos que nós tínhamos à época, poderia ser muito gravoso ao município se a gente não assinasse. O município deixaria de receber investimento federal, teria sanções regulatórias, já estava mais de 2 anos sem obras de esgoto, que com aquela assinatura começaram nos últimos meses. Só que na semana passada surgiu uma informação nova de uma auditoria que já estava em andamento há muito tempo, que poderia ter sido aguardada também a conclusão desse processo, até a conclusão dessa auditoria, para que todos os dados estivessem na mesa para
fazer a composição tarifária corretamente. Uma informação séria e muito interessante, porque, né, nos deu a oportunidade e a necessidade de revogar o 5º termo aditivo através do decreto, né? E agora já iniciamos os estudos necessários para a gente realmente colocar todos os dados na mesa, né, para a gente passar a régua nesse contrato e atender finalmente o interesse público da cidade. Esse contrato traz vícios? Então, foi abordado aqui durante a sessão que lá no início do contrato era para estar, em termos de referência, a cidade deveria ter 23%, né, de rede de esgoto, e quando a concessionária atual da época assinou o contrato, constatou que só havia quase 5%. Então esse vício ele foi retificado e no primeiro aditivo a esse contrato, poucos anos depois. Então esse vício foi superado, o contrato seguiu assim mesmo. Durante a reunião, a comissão questionou o presidente do SAMAI sobre a possibilidade de vícios no contrato com a BRK. Foi abordado aqui durante a sessão que lá no início do contrato era para estar, em termos de referência, a cidade deveria ter 23%, né, de rede de esgoto, e quando a concessionária atual da época assinou o contrato, constatou que só havia quase 5%. Então esse vício ele foi retificado e no primeiro aditivo a esse contrato, poucos anos depois. Então esse vício foi superado, o contrato seguiu assim mesmo. Por que foi o depoimento mais importante até agora? Porque o presidente do SAMAI, ele admitiu que o nosso contrato é viciado. Ele tinha expectativa de ser um contrato com 23% de rede no momento da sua assinatura e, na verdade, só existia 4%. Então, aquela assinatura de concessão, ela foi viciada, ela não poderia ter acontecido. E mesmo com todos os aditivos, esse problema não foi sanado, porque o aditivo ele diz respeito apenas ao equilíbrio econômico-financeiro e não o vício do contrato que não deveria estar em vigor na nossa cidade. Então, com certeza, o depoimento mais importante, e é por isso que eu defendo, inclusive, que a CPI intime para ouvir o que tem a dizer a respeito disso o João Paulo Kleinben, que era o prefeito na época da assinatura e concessão desse contrato de saneamento, que durante os últimos 15 anos trouxe muita dor de cabeça. E hoje a população tem uma tarifa altíssima e não tem saneamento na nossa cidade, porque as gestões passadas todas empurraram esse problema para frente sem responsabilizar quem originou todo o problema lá em 2010. Ainda durante a reunião, o vice-presidente da comissão apresentou um memorando que requer o encerramento antecipado dos trabalhos, alegando a perda do objeto, tendo em vista a revogação do 5º aditivo do contrato, solicitando ainda transformar a CPI em uma comissão permanente. No meu entendimento, o 5º termo aditivo sendo revogado extinguiu o objeto da CPI. Mas, como o tema é relevante, eu sugeri e propus que fosse transformado numa comissão permanente para tratar com seriedade esse tema, para que a gente, na nossa casa municipal, a gente trate o saneamento básico com a importância que ele deve ter, de uma forma permanente, perene, constante, para que a gente não fique só apagando fogo, para que a gente não fique, Marcão, somente tratando do problema depois que ele aparece. Então, é com essa seriedade e responsabilidade que eu pedi a conversão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem um tempo limitado, que já é de notório conhecimento que um documento que possa vir a ser contratado, ele sequer vai conseguir ser atendido no prazo dessa CPI. Então, uma comissão parlamentar permanente, ela vai ter esse tempo, ela vai despender desse tempo e vai poder receber todas as documentações e solicitar todas as documentações pertinentes a esse assunto e dar uma continuidade na fiscalização do saneamento básico em Blumenau. O próximo encontro será na terça-feira, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TVL. Nesta reunião, os membros da CPI irão analisar o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara sobre o pedido de encerramento da comissão. Na próxima terça-feira a gente vai submeter à análise dos membros da CPI esse pedido de encerramento dos seus trabalhos pelo vereador Flávio. Eu tenho expectativa de que os vereadores mantenham os trabalhos ativos, porque a gente ainda tem muito por enfrentar. Inclusive, a consultoria de revisão tarifária, a gente já recebeu um primeiro orçamento e a gente fica na expectativa de iniciar isso o quanto antes. É um processo caro,
moroso, é novo para a maioria das pessoas que trabalham aqui na Câmara de Vereadores e provavelmente não ficará pronto dentro do prazo regimental da CPI, mas eu tenho certeza que é de grande valia. E a produção industrial de Santa Catarina encerrou o primeiro semestre com elevação de 4,4%, conforme dados divulgados pelo IBGE. O percentual catarinense ficou bem acima da média nacional, que registrou alta de 1,2% no mesmo período. O desempenho é correspondente ao período de janeiro a junho, com crescimento de 4,4% no primeiro semestre. A indústria catarinense ocupa a terceira colocação no ranking nacional entre os estados pesquisados, atrás apenas do Pará e do Paraná. E a Câmara Mirim recebeu uma representante da Associação de Pais e Portadores de mielomeningocele em sua reunião quinzenal. Acompanhe a matéria. Com o objetivo de promover o desenvolvimento estudantil, criar o senso de cidadania e aproximar a comunidade do poder legislativo, ocorreu nesta segunda-feira mais uma reunião da Câmara Mirim. Logo no início da sessão, Aline Brito, representante da Associação dos Pais e Portadores de mielomeningocele, falou sobre o Agosto Laranja, de conscientização da patologia. Logo depois, os pequenos parlamentares utilizaram a tribuna. Amábile Padilha falou sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o ECA, que ele garante os direitos da criança e do adolescente. Ele está, então, ativo há 35 anos. Ele atua com um conjunto de leis para que a gente possa ter essa proteção integral das crianças e adolescentes. O vereador Bernardo Cardoso falou que sagrou-se campeão brasileiro de karatê. Ele adiantou na tribuna a importância de se ter mais oportunidades para desenvolver talentos no esporte. Eu acho que esse é um tema muito importante a ser trazido, principalmente aqui na Câmara Mirim, porque não é só questão de oportunidade, também questão de condições financeiras, porque nem todos os atletas, às vezes em periferias ou às vezes em cada bairro básico existem atletas com talentos extraordinários, não só nos esportes famosos também, como o exemplo da Rebeca, que foi nas Olimpíadas, ginasta, morava no Rio de Janeiro, na favela, e agora está aí nas Olimpíadas porque foi aproveitado o grande talento que ela teve. Então eu acho que é um tema muito importante a ser trazido, principalmente aqui em torno da Câmara Mirim. O vereador Rodrigo Rocha falou sobre o desperdício de alimentos no Brasil. Sempre que possível, doem uma cesta de alimentos, ajudem as ONGs responsáveis e incentivem o governo a ter diversos projetos como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é do governo, que compra alimento diretamente dos agricultores familiares e doa para essas ONGs que fazem essa distribuição e que tenham empatia com as pessoas que às vezes estão em insegurança alimentar grave, que seria não ter o que comer todo dia, pois elas são pessoas que nem a gente e não são somente estatísticas que estão nesse Brasil. Caroline Link falou sobre o tabagismo. Eu quis trazer esse tema porque na nossa atualidade que a gente vive, ele está muito presente e os jovens estão utilizando bastante. Então isso pode gerar uma consequência futura para a nossa geração. E você falou também dos malefícios, né? Eu falei. Porque ele pode trazer doenças graves respiratórias, como câncer também, no pulmão principalmente. E isso não é saudável e muitas pessoas usam sabendo que não é saudável. Então eu trouxe isso para a conscientização. Nas votações, os pequenos parlamentares analisaram e aprovaram 5 requerimentos. A próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 24 de agosto, a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira com a Gisele Scopel. A sessão desta terça-feira recebeu a diretora-geral do Instituto Federal de Santa Catarina do Campus Gaspar. Ela usou a tribuna livre para destacar o que o IFC vem fazendo e uma prestação de contas do último ano. Além disso, ela destacou a importância da entidade para Gaspar e para os municípios vizinhos. Por isso, a luta permanente de conseguir uma solução entre os municípios para facilitar o acesso dos alunos de Blumenau. Nós viemos aqui para fazer um relato do nosso plano de gestão, o relatório do plano de gestão de 2024 do Campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina. Trazer aí os números do Campus Gaspar, especialmente o número de matrículas, o que nós fazemos com o recurso orçamentário, né? E também aproveitar e trazer essa demanda para os nossos vereadores, que já conhecem a demanda, mas é sempre importante fazer esse reforço no nosso pedido, né? Que é a questão
do acesso de tantos estudantes que nós temos de Blumenau que frequentam os nossos cursos, tanto os cursos técnicos integrados no período matutino e vespertino, como também os cursos de tecnologia que são ofertados no período da noite. Nós recebemos do governo federal, diretamente como recurso para a instituição, mais de 2 milhões, em torno de 2 milhões e 100 mil reais para o nosso orçamento de 2024. Nós também tivemos a aplicação de 2 verbas parlamentares que nós conseguimos em 2023 e que foram aplicadas em 2024 na infraestrutura do campus, né? Numa readequação da infraestrutura de um bloco do nosso campus. Esse é um espaço muito importante para que a comunidade conheça e reconheça todo o trabalho que o Campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina vem realizando, tanto para o município de Gaspar, onde nós estamos efetivamente instalados, mas para toda a comunidade em torno desse local, né? Então nós sempre buscamos trabalhar junto à comunidade, ao nosso arranjo produtivo local e atender da melhor maneira possível sempre os nossos estudantes. Na matéria da ordem do dia foi discutida de forma exclusiva a proposta de emenda à lei orgânica. Ela está em fase de discussão em segundo turno durante 3 reuniões ordinárias. Esta foi a primeira. E um único projeto de resolução foi votado, de autoria do vereador Bruno Cunha, a emenda ao regimento interno. Ele inclui no texto a competência de políticas públicas e assuntos pertinentes à proteção animal. O nome da comissão passa a ser Comissão de Turismo, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura. Todo mundo sabe da minha luta pela causa animal, a gente conseguiu fazer uma frente parlamentar e da mesma forma que eu já fiz uma mudança administrativa para que outras causas pudessem ter mais visibilidade nas comissões permanentes, como a inovação e a tecnologia, a gente sugeriu que na Comissão do Meio Ambiente a gente poderia ter também adesão, inclusão, a mudança no regimento para ser contínua, para que mais colegas possam acompanhar também as temáticas que envolvem as políticas públicas de causa animal na cidade. Graças a Deus os colegas de forma unânime acolheram esse nosso pedido, essa nossa sugestão. Vejo que ela é positiva para a cidade e agora a gente espera a implementação dela. Na tribuna, muitos assuntos de extrema importância foram debatidos. A adultização de crianças ficou escancarada após a denúncia de um youtuber e os parlamentares cobraram rigorosidade para a proteção dos pequenos. E também a suspensão do 5º termo aditivo entre o SAMAI e a BRK, que foi recomendada com base em parecer jurídico que apontou a ausência de legislação atualizada e fragilidades legais no processo. E uma obra aguardada há mais de 20 anos finalmente vai sair do papel. São as melhorias prometidas para a comunidade indígena impactada pela barragem norte de José Boatê. E a Câmara de Blumenau esteve representada na assinatura da ordem de serviço. Acompanhe a matéria. Depois de 22 anos de espera, começa a ser cumprida a decisão judicial de 2003. A medida está sendo executada pela atual gestão do governo e representa um marco no relacionamento do Estado com as comunidades atingidas. Olha, hoje é um dia histórico para todo o Vale do Itajaí, especialmente para a cidade de Blumenau. Hoje foram assinadas ordens de serviço na casa de 73 milhões de reais aqui para a barragem norte de José Boatê e para a comunidade indígena, conseguindo superar aí mais de 2 décadas de promessas que não eram cumpridas, fazendo com que a comunidade indígena permita a manutenção de todo esse equipamento que é tão importante para a cidade de Blumenau. O pacote de investimentos inclui a construção de 33 casas em José Boatê, 10 casas em Vitor Meireles e 3 casas em Itaiópolis, assim como igrejas e projetos para uma escola, museu e campo de futebol, além da manutenção e melhorias na estrutura da barragem, contratação da Celesc para a manutenção das comportas e outras. E para nós, particularmente de Blumenau, é um alívio em uma situação de emergência poder contar com a barragem de José Boatê. Enquanto proponente da Comissão Temporária de Acompanhamento das obras da barragem, eu quero acompanhar par e passo todas as etapas dessa importante obra até a sua entrega funcional no final de 2026. Agora vamos ao breve intervalo. O resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Nesta quinta-feira, 3 comissões permanentes se reuniram para avaliar projetos que estão tramitando na casa. Acompanhe. 2 projetos de lei estiveram na pauta das comissões de Educação, Transportes e Turismo. Um deles é de autoria do vereador Alexandre Matias, que denomina de Antônio Vandal a rotatória localizada no bairro Vorstadt. A outra matéria é do Executivo, que autoriza a permuta de imóvel pertencente ao município por um imóvel da Imperial Eletrometalúrgica Limitada. Os imóveis são localizados no bairro Velha. Todos os projetos receberam pareceres favoráveis e seguem para a votação. E uma reunião na Câmara de Vereadores de Blumenau debateu a acessibilidade no transporte coletivo e nas calçadas da cidade. As atenções do Legislativo se voltaram em ouvir entidades, poder público e a comunidade sobre as questões de mobilidade urbana. Uma audiência pública discutiu a acessibilidade da pessoa com deficiência e dos idosos no transporte coletivo e nas calçadas de Blumenau. O autor do requerimento solicitando a reunião foi o vereador Jean Volpato. Isso é um amplo debate que envolve principalmente ouvir, essas entidades representativas dos deficientes físicos, mas também com as pessoas de mobilidade reduzida, por exemplo, os idosos. A gente lembra que é um debate que envolve não somente esses grupos, mas toda a sociedade. Nós estamos falando das vias de acesso, as calçadas, nós estamos falando também do transporte coletivo, os elevadores do transporte, e a gente sabe que isso tudo influencia toda a sociedade. Nós estamos falando, por exemplo, da mãe que está com o carrinho de bebê e muitas vezes a calçada não tem a estrutura mínima para fazer o passeio. Então é fundamental esse debate, quando a gente fala e quando a gente debate e discute cidades inteligentes, cidades modernas, mas sobretudo as cidades acessíveis, a gente parte de uma pergunta: a cidade é de todas e todos? Para a cidade ser de todas e todos tem que ter o direito de ir e vir de todas e todos. Entre as entidades que trouxeram suas demandas para a tribuna estiveram a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, por meio da sua presidente, Suzete Maria Santos de Novaes, e a Associação Blumenauense de Deficientes, a Bludef, com o vice-presidente e coordenador de inclusão social de pessoa com deficiência física ao mundo do trabalho, emprego e renda. A Bludef traz como entendimento do direito de ir e vir dos seus associados, pensando na questão do trabalho, na habilitação e na reabilitação das pessoas com deficiência, aquelas que estão empregadas, que às vezes são desligadas das empresas porque moram longe das empresas que querem empregá-las, e nos seus compromissos, como que é difícil a pessoa com deficiência ter 2 ou 3 compromissos no mesmo dia, porque fica inviável aonde que elas moram, pelo horário de ônibus, por linhas que foram retiradas, Hoje também pensando que nós não temos ônibus de piso baixo, no município de Blumenau. O Executivo Municipal enviou representantes da Secretaria de Planejamento Urbano. Também se pronunciaram na tribuna o diretor de Transportes da Secretaria de Trânsito e Transporte, William Felipe Rodrigues, e a secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto. A Secretaria de Inclusão vai fazer o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. Esse plano vai ter vários eixos e o eixo transporte e mobilidade urbana vai estar presente. E, claro, com a participação efetiva das pessoas, porque o plano é feito dessa forma. Então, é uma construção para que seja uma durabilidade de 10 anos. Então, essa é a proposta da Secretaria de Inclusão. Estiveram presentes no plenário, além do vereador proponente, os parlamentares Adriano Pereira, Gilson de Souza, Cristiane Loureiro e Flávio Linhares. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, enviou um vídeo. E após os pronunciamentos, a comunidade foi ouvida. Eu acho que mostrar as coisas de acessibilidade que ainda Blumenau precisa melhorar, Então
tanto positiva quanto negativa. Então, essa audiência está sendo muito importante, tanto para mim quanto com outras pessoas com deficiência. Ao final da reunião, a partir das informações colhidas das pessoas que vivem essas dificuldades e desafios no dia a dia, os parlamentares vão elaborar as políticas efetivas para garantir uma cidade mais inclusiva. A Comissão Temporária de Saúde Mental esteve reunida para discutir ações voltadas ao enfrentamento e à prevenção relacionada ao tema. Acompanhe a matéria. O encontro ocorreu na sala de reuniões da Câmara e contou com a presença, além dos vereadores membros da Comissão Legislativa Temporária Especial, com técnicos de secretarias que atuam com o problema de saúde mental no município. A gente repassou aos parlamentares, os serviços que a gente tem à disposição para atendimento para essas crianças e adolescentes, que tem algum tipo, de problemas relacionados à saúde mental, que a gente vem enfrentando, decorrentes ao uso de drogas, a violência doméstica e a todo tipo de situações que acontecem com essas crianças e adolescentes. Como é que está a situação da sociedade blumenauense nesse sentido e que chega até vocês? Então, muitas decorrências elas vêm através do Conselho Tutelar, onde as escolas, enfim, fazem os encaminhamentos e a gente segue com os atendimentos e encaminhamentos dessas crianças e adolescentes. Foi uma reunião muito produtiva com a presença de 3 secretarias, o secretário da Assistência Social aqui, do Desenvolvimento Social. Tivemos também a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde com representantes e o Movimento Janeiro Branco que acompanha desde o início as reuniões da nossa comissão. E hoje o tema foi especificamente em relação aos nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças com situações alarmantes que estão acontecendo, de ansiedade, de estresse e até situações de automutilação e até de retirada da vida. Então o objetivo foi a gente conseguir entender melhor essa realidade, construirmos sugestões da Câmara de Vereadores num relatório final de políticas públicas efetivas no nosso município. Esta foi a última reunião da Comissão Temporária de Saúde Mental. O relator da comissão já prepara o relatório final dos trabalhos realizados. A gente elencou várias coisas para colocar no relatório final. E aí vou falar de algumas aqui, A importância da Profamília, do investimento na Profamília, a importância do esporte na saúde mental, a importância das secretarias, como a Secretaria de Educação, na parte infantil, do atendimento preventivo, da área da psicologia, multidisciplinar, com assistência social. A questão das empresas, a saúde mental, esse tema ele precisa entrar dentro do privado também, dentro das empresas, nas produções, com relação também a quem cuida de quem cuida, ou seja, o profissional, o servidor público que está lá cuidando das pessoas, ele também precisa ser cuidado. Como disse a vereadora Silmara, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se já está num esgotamento mental, não tem como cuidar de outra pessoa. Questões de aparelhos públicos, praças, parques, tudo isso influencia na saúde mental da população. O desafio com relação às telas, isso é desde o infantil até nós mesmos, O excesso de telas ele tem trazido uma desconexão humana, das relações humanas. Então, é mais um problema para a saúde mental. Questão de eventos, a prefeitura tem feito, por exemplo, a prefeitura nos bairros. Por que não trazer este tema dentro da prefeitura nos bairros? Enfim, é uma série de coisas que foram levantadas, vão estar nesse relatório, mas é um tema amplo, extremamente complexo e tem que ser levado como um todo pela sociedade, não só pelo serviço público. Devido à saúde mental ser um tema complexo e que precisa ser monitorado de perto por todos, o vereador Bruno Cunha vai sugerir a criação de uma comissão permanente para que a Câmara de Blumenau acompanhe mais de perto este assunto. Eu acredito que a gente vai ter um bom senso de entender que regimentalmente temos alguns desafios para seguir a nossa comissão, mas tem várias temáticas. Uma delas que a gente já vê aí vislumbra é a discussão também da saúde mental dos próprios servidores públicos, Santa Catarina saiu números recentes, que é o estado proporcionalmente com o maior número de pessoas afastadas nos seus postos de trabalho por problemas de saúde mental. Então eu acho que é uma complexidade que a gente precisa estar discutindo. Hoje foi passado um número muito alarmante. Nos últimos 4 anos quadriplicou o número de violências psicológicas, de problemas de saúde mental com os nossos jovens e adolescentes. Então é preciso que a gente tenha uma continuidade, um acompanhamento e vamos procurar agora, conversando com os demais colegas fora da comissão também, um caminho institucional para que a gente possa continuar os trabalhos. A Câmara de Vereadores de Blumenau realizou uma sessão solene de homenagens no plenário nesta quinta-feira. Veja como foi com a Ana Paula Lauti.
Comendas municipais do mérito e moções de louvor foram entregues a personalidades e instituições que se destacaram em diferentes áreas de atuação no município em uma noite especial na Câmara de Vereadores. O vereador Gilson de Souza entregou uma moção ao Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, pelo primeiro lugar entre todas as escolas públicas de Santa Catarina no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024. Ele ainda concedeu a comenda Personalidade Amiga do Esporte ao professor de Jiu-Jitsu, que realiza diversos projetos sociais. A emoção é bem grande, realmente, a gente saber que todo o trabalho que a gente executa no dia a dia, com nossos atletas, com as nossas crianças, com os nossos adultos, é num momento como esse que a gente sente realmente o reconhecimento de tudo isso, né? O jiu-jitsu é uma arte marcial que tem toda essa questão envolvida, a questão da disciplina, do respeito, né? E aqui, para mim, realmente é um momento muito grande, muito feliz, sabendo que eu não estou aqui somente eu, mas eu estou aqui junto com os meus alunos, com os meus professores, com minha família e toda a comunidade das artes marciais que eu faço parte com muito orgulho e muito amor. A comenda esportiva também foi entregue pelo vereador Egídio Bicauser a Joclamar Materiais Elétricos. Os proprietários da empresa, Marcos e Marcelo Zata, receberam a honraria. A empresa Joclamar Material Elétrico, que é uma grande apoiadora do esporte de Blumenau, não só do esporte de alto rendimento, mas também das categorias de base, apoia o handebol masculino, o handebol feminino, apoia o voleibol, a PAMA futsal, projetos sociais esportivos, e está no DNA da empresa, né? Então nós temos que valorizar o empresário que tem essa vontade, esse querer de estar junto com a sociedade na formação aí do cidadão. Outra comenda conferida nessa sessão solene foi a do mérito Telmo Gonçalves Duarte, em defesa da vida. O vereador Jean Volpato fez a entrega a Pradelino Moreira da Silva. É muito importante para a gente, nesse momento, receber isso aí, ver que as pessoas olham por alguém. Entendeu? Que a gente fez uma luta lá em 2008, ali por causa aquele desastre que deu, aí ali no MAD, e daí hoje estamos aqui para receber essa comenda e com muita alegria. É uma alegria para poder estar aqui junto com vocês e receber essa comenda dos vereadores aí. O vereador Jean ainda entregou uma moção de louvor ao músico John Miller, por ter sido eleito o melhor cantor da região sul no Prêmio Profissionais da Música 2025. E a vereadora Silmara Miguel fez 3 homenagens. Uma foi a Berta Confeitaria, que recebeu moção pelos 25 anos de atuação e foi representada por sua proprietária, Berta Lauschner. Outra moção foi para um brechó com mais de 20 anos na cidade. Quem recebeu a honraria foi Isabela Cunha. A parlamentar ainda honrou o pastor Haroldo Kuzma, com a comenda do mérito religioso pastor Antônio Lemos. Ela destaca as escolhas e explica a emoção de prestar as honrarias. Nós temos 2 homenagens que são moções de louvores especiais, que é para 2 empresas maravilhosas que têm aí firmado estacas na nossa cidade, que é a Berta Cafeteria e também a Tressô Saia de Filó, que é um brechó muito fantástico que nós temos aqui em Blumenau, que tem assim, trabalhado muito a autoestima de muitas mulheres e está sendo muito especial. E eles estão assim, há mais de 20 anos trabalhando intensamente aqui no nosso município, então a gente precisa aplaudir com o Poder Legislativo porque gera emprego e isso é muito especial. E a comenda, claro, do pastor Antônio Lemos, nós estamos entregando ao pastor Haroldo, que faz um trabalho fantástico como pastor. Saiu das 4 paredes da igreja e tem sido muito relevante com a Igreja Aba em todo o município de Blumenau e fora dele. Então, sim, são 3 homenagens muito dignas de aplausos. Os vereadores votaram uma pauta extensa na sessão desta quinta-feira. Veja quais as questões mais importantes que foram debatidas durante a reunião. Diversos projetos, requerimentos e moções foram aprovados pelos parlamentares na sessão ordinária desta quinta-feira. Além dos que já estavam na ordem do dia, o líder do governo, Flávio Linhares, solicitou a votação em urgentíssimo para um projeto do Executivo. A matéria altera a lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal Renovar Blumenau 2025.
Na realidade é só uma readequação do cronograma, né, para que inicie esse programa já a partir dessa segunda-feira. Então por isso eu trouxe ele para o urgentíssimo, para que nós aprovássemos ele hoje e já na segunda-feira o blumenauense possa adquirir e entrar nesse programa para quitar os seus débitos junto à Prefeitura Municipal. O líder do governo explica ainda como essa reorganização do prazo, que passou para segunda-feira, dia 18 de agosto, pode auxiliar o blumenauense. Esse programa é um programa da nossa Secretaria da Fazenda, onde as pessoas que têm o débito já há algum tempo, elas podem buscar mais informações com a Secretaria na própria Praça do Cidadão para incluir no programa e fazer essa quitação dos seus débitos tributários em Blumenau. A sessão também contou com 2 tribunas livres. O Frei André Becker, vigário da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, veio ao plenário para divulgar a programação da Semana da Família. E o presidente do Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, Francisco Essert, apresentou alguns projetos da entidade, que já tem 13 anos em Blumenau e, nesse período, já impactou aproximadamente 4.000 vidas. Os 2 problemas que eu trouxe é o seguinte: nós temos um programa de aprendizagem. Como vocês sabem, existe uma lei no Brasil que diz que toda empresa com mais de 7 funcionários é obrigado a ter aprendizes. 5% de seus funcionários têm que ser aprendizes. E aqui em Blumenau a gente tem nesse momento aproximadamente 1.000 aprendizes. As empresas estão contratando conosco porque os cursos que a gente oferece fazem sentido para as empresas, aquela capacitação de mão de obra, está se experimentando aqui o pleno emprego. Então o bom problema que eu trago aqui nós precisamos de jovens. Então, vereadores ou as pessoas que estejam nos assistindo, nós precisamos de jovens de 14 até 22 anos de idade que queiram ser aprendizes. E o segundo bom problema nós somos muito fãs de empreendedorismo. Nós queremos apoiar aquelas pessoas que já têm o seu pequeno negócio e querem melhorar esse negócio. Ou pessoas que pensam em abrir o seu negócio, mas não sabem qual é o caminho. Então a gente vai nas comunidades e oferece lá um curso que tem duração de 8 dias, para as pessoas saberem o que é o empreendedorismo, direitos, deveres, como administrar, fluxo de caixa, marketing e tudo mais. Então nós temos turmas abertas, temos vagas aí para aproximadamente 300 alunos e tudo isso que a gente oferece é gratuito. Ele também divulgou uma novidade do Gerar na tribuna. Agora a gente tem um curso voltado, um projeto voltado para a terceira idade, né? Nós queremos para que as pessoas 60 a mais possam participar de uma iniciativa nossa, que é letramento digital. Aquela pessoa que recebeu um celular ou um tablet ou não sabe direito como mexer nos computadores, né? A maioria dos idosos tem algumas dificuldades. Nós oferecemos esse curso para saber como lidar com isso, também para não cair em golpe, de como interagir com mídias sociais, energia, água, etc., etc., né? Então, esse curso para terceira idade chamado Gerações, a gente pretende trazer com brevidade também aqui para Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!